Meus amados, eu cumprimento a todos na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá no livro de João, no capítulo 8, e o versículo de número 32 diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu entendo pela palavra de Deus que o Senhor Jesus, Ele é a verdade, Ele é o caminho que leva ao céu, a verdade que liberta e a vida eterna na vida daqueles que lhe aceita como Salvador. Quando eu era religioso, eu não compreendia muito essas coisas. Porque eu já servi a religião. A religião, ela só me trouxe decepções, frustrações. Me enganou muito tempo. Mas eu louvo a Jesus que Ele me libertou do sistema religioso. Porque a religião ela só atrapalha a vida dos homens, a vida das pessoas. A religião ela impõe jugo, regras nas pessoas que os homens não conseguem cumprir. E nem eles que ditam as regras cumprem. Porque a religião não traz nada de bom para ninguém. Jesus, quando veio ao mundo, ele veio para desmontar o sistema religioso judaico, israelita. Mas pastor João, como assim? Claro! Dentro da época da divisão do reino do filho de Salomão, os homens, os israelitas, foram dispersos no meio dos gentios. E Judá com Benjamim e alguns levitas ficaram lá em Israel, como país, entendeu? Como território, ficaram lá. Mas a Bíblia diz que os pecados de Judá foram muito mais grande do que os pecados das 10 tribos que se dispersaram. E o pecado é esse, que eles começaram a deixar o verdadeiro Deus e trocar pelo sistema religioso. Porque o sistema religioso só trouxe idolatria e pecado e derrota na vida deles. Os judeus ficaram no Oriente Médio, lá no Israel, e os israelitas se dispersaram. Os israelitas mergulharam no meio dos gentios, se misturaram com os gentios, adoraram os deuses dos gentios, e se corromperam. Mas Judá ficou lá. Judá não é santo, Judá não. Judá pecou muito mais do que os israelitas que saíram. É a Bíblia que fala isso. Não é eu que estou falando. E trocaram o Jeová pela religião. Trocaram Deus pela idolatria, pela mentira, pelo engano religioso.
E quando Jesus veio ao mundo, o sistema religioso tinha tomado conta até do sinédrio, dos sacerdotes da época, porque eles adoravam Mamon e não adoravam a Deus. Eles só pensavam em dinheiro, em fama, em poder. E viviam uma vida distante de Deus, achando que estava com Deus porque não estavam agradando a Deus. E Jesus veio ao mundo e eles não perceberam que Jesus era o Messias. Se a religião fosse tão boa, não precisava Jesus ter vindo aqui. Mas ele veio para encontrar com o homem. Jesus sempre agiu assim. Ele sempre veio ao homem. Mas a religião, ela coloca julgo, coloca regra e diz: se você largar de fumar, beber, você vai poder entrar no céu. Se você deixar de fazer isso, aquilo, e coloca essa regra lá no sistema religioso dele. E às vezes aquela pessoa não consegue imediatamente de largar, porque ninguém consegue se libertar para ir a Deus. Deus é que vem ao homem, Jesus é que veio ao homem. Ele veio ao homem fumando, bebendo, prostituindo, pecando, fazendo todo tipo de coisa errada. Ele veio ao homem. Jesus vem ao homem, faz um convite ao homem. Aí se o homem crê nele, for a ele, aceitar a proposta dele, esse homem alcança a libertação, a completude da libertação, se torna uma pessoa liberta totalmente, completa, para agradar a Deus na beleza da sua santidade. A religião diz: larga de fumar, de beber, e venha Jesus. O homem não consegue ir a Jesus. Jesus é que veio ao homem. Até hoje ele faz isso. Ele vem ao homem. De alguma forma, ele vem ao homem. Agora, ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Ele não disse: vai lá no templo de Jerusalém, me aceita como Salvador lá você vai ouvir a palavra. Não é isso que ele falou. Ele falou: vinde a mim. O homem tem que ouvir o convite de Jesus, que Jesus fala no coração dele, até através da palavra de uma pessoa que é liberta, não religioso. Porque as pessoas até vai a Cristo na religião, eles pregam bonito, pregam até certo muitas coisas, mas a pessoa aceita Jesus, aí eles começam a impor as regras religiosas. Aqui, se não der o dízimo todo mês, você é ladrão, você está roubando a Deus. Se você não dá oferta, você não agrada a Deus. Se você não congregar todo dia, toda semana, todo culto, você não está agradando a Deus. A religião é tão terrível que ela fala que a pessoa que não congrega está condenado, está desviado, está distante de Deus. E os verdadeiros adoradores do Senhor não estão dentro das religiões. Eu estou falando de todas as igrejas religiosas, que têm dogmas, estatuto, liturgia, de homens para se cumprir. E ainda diz assim: é os bons costumes da igreja. Bons costumes? Isso não é bons costumes. Quando uma pessoa comete um erro, um delito, uma falha, ele é totalmente discriminado, abandonado, esquecido. Se ele tiver dando um dízimo alto, uma oferta boa todos os domingos, ou toda vez que vai no culto,
Ele é querido, é visitado, é abraçado, recebe tapinha nas costas. Entendeu? Mas deixe de dar dízimo e oferta para você ver. Eles viram as costas para você, você não tem mais valor, porque você só vale aquilo que você tem. Você tem dinheiro, você vale. Se você não tem, você não vale nada. Então isso significa que ninguém se preocupa com a tua alma. Estão preocupados com aquilo que você tem. A religião diz, larga tudo e vem. Mas eu vejo na palavra de Deus que Jesus veio ao homem, ele se entregou ao homem. E de alguma forma é ele que vem ao homem, é ele que toca no coração do homem. Através da palavra. E o homem entrega o coração para Jesus, e o Senhor Jesus é que trabalha na vida dele através do Espírito Santo para transformar a sua vida. A vida velha, horrível, pecaminosa, numa nova vida transformada pelo poder de Deus. Jesus não se importa com a condição do homem. Venha como está, ele diz. Venha como está. O homem vai como está. E o Espírito Santo fala com ele. Porque é ele que tem poder de transformar o coração do pecador. Não é jugo, não é costume, não é dogmas, não é rituais que salva as pessoas. O que salva as pessoas é o poder da palavra. Se as religiões deixassem de pregar dogma, de correr atrás de dinheiro, de fortuna, e parassem de construir monumentos para agregar pessoas, mas construísse vidas, almas, templos, espiritualmente falando, construísse pessoas pelo poder do evangelho salvífico e libertador, eles estariam construindo o templo para Deus. Porque o templo de Deus não é feito de pedra, pau, ferro, concreto. O templo de Deus é construído com o poder do evangelho que liberta. Por isso que ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Jesus não se importa com a condição do homem. Venha como está, meu amigo. É ele que liberta o homem, chama, liberta e transforma. Eu já segui a religião. Fui escravo dela, da religião. A religião é um câncer que está matando milhares de cristãos, que se dizem cristãos, mas estão mortos. Ainda não descobriram que servir a Deus não é ficar num monte de gente congregando no mesmo lugar, ouvindo baboseira, e o povo pedindo dinheiro, e o povo discriminando as pessoas. Falam em amor, mas não tem amor. Falam em respeito, mas não tem respeito. Você só vale o que tem, como eu disse anteriormente. Eu fui escravo da religião. A religião é uma tentativa dos homens se chegar a Deus. É uma tentativa, mas não chega a Deus. A religião, os pastores usam o sistema religioso como uma forma de segurar as pessoas naquele sistema que ele acha que é certo, mas muitos deles sabem que é errado.
Entendeu? Mas por causa do dinheiro, do poder, eles não abandonam e não se redimem. E continuam no erro, enganando e sendo enganados. A religião é a tentativa do homem chegar a Deus. Mas Jesus veio ao homem. Ele vem ao homem. Não é o homem ir a Deus através da religião. A religião é mala. Eu sempre falo no meu vídeo, é amarga. Mas Jesus, ele vem ao homem. Ele fala com o homem. Ele toca na vida do homem. E através do toque de Deus, o homem é liberto. Eu fui religioso muito tempo. Pensava que estava liberto, mas não estava. Pensava que estava acordado, mas estava dormindo. Pensava que estava servindo a Deus, mas estava servindo o sistema. Pensava que estava agradando a Deus, mas estava agradando o homem. Porque precisava barganhar para poder ser bem-vindo no sistema religioso. Mas eu comecei a estudar profecia, estudar a Bíblia, descobri que o reino de Deus não é barganha. O reino de Deus não é dar dízimo. O reino de Deus não é comprado com dízimo nem com dinheiro. O reino de Deus é comprado através do amor derramado, através do sacrifício de Cristo nosso Senhor, que é o verdadeiro dízimo, a primícia, as primícias da ressurreição. E a igreja também, quando ela entende a palavra de Deus, ela se desperta e ela compreende o valor do dízimo e da contribuição. E ela aceita Cristo como Salvador e aceita a palavra no coração. Ela se torna primícia para Deus. E quando eu descobri o engano da religião, o Senhor falou comigo. Eu vi que Deus estava falando comigo. E Ele me chamou. E eu abri meu coração e aceitei Ele como meu Salvador. E hoje eu sou liberto pelo poder do sacrifício de Jesus. Jesus veio a mim. Jesus veio a você, Ele quer ir a você, Ele quer ir a você, homem, Ele quer ir a você, mulher. Jesus, ele vem ao homem e o convida. Aleluia. Ele vem, ele veio e ele ainda vem através do Espírito Eterno. Deus falou uma certa feita no meu coração: sirva a mim, mas não sirva a criatura. A partir do momento que você se torna uma marionete, um cobaia, um instrumento na mão do homem, você já deixou de servir a Deus. Porque eles são pior do que você. Eu aprendi isso dentro da religião. Os líderes são pior do que os membros que estão no banco sentados. Porque eles não têm amor. Eles pregam, mas não cumprem. Eles exigem, mas não fazem. É como os hipócritas, como os fariseus da época, que Jesus chamou eles de sepulcro caiado. Que era bonito por fora, mas dentro estava cheio de ossos podres e de toda a imundícia. Você que está me ouvindo, preste atenção. Liberta-se do sistema.
Entregue o seu coração a Jesus. Vai agradar a Deus e não o homem. Sirva a Deus e não o homem. Porque a religião é mara. A religião é amarga. Fique com Deus. Deus abençoe sua vida, seu coração. Se inscreva no canal Voz da Bíblia, dá o seu like. E compartilhe esse vídeo. E deixe um comentário aí embaixo que eu quero ver o que você achou dessa mensagem. Seja sincero. Seja sincero. Se você não gostou, pode falar. Que eu vou orar por você. Amém? Deus te abençoe.